Olá, bem-vindos novamente ao nosso canal da Sociedade de Estudos Espíritas Vida, para prosseguirmos o nosso estudo a respeito de O Livro dos Espíritos, hoje abordando a Lei do Progresso. Estamos fazendo o estudo da terceira parte de O Livro dos Espíritos, tratando das leis morais, e hoje o nosso tema, a Lei do Progresso. Então vamos lá. Começamos discutindo a questão qual é o melhor estado para o homem, qual é o estado em que o ser humano será mais feliz. O estado natural, que é aquele do homem primitivo, do homem selvagem. Isto também era um tema filosoficamente discutido já há algum tempo antes, inclusive, da época da codificação da doutrina espírita, que é 1857, mas esse tema já era um pouco anterior discutido, se o que fazia realmente o ser humano ser feliz, se não eram mais felizes os homens, no dizer dos europeus da época, os selvagens, e aquilo, à época eles se referiam aos que habitavam aqui, a América do Sul, principalmente, aos que eles chamavam de selvagens, se não seríamos mais felizes aqueles que viviam aqui, que viviam na África, do que o dito civilizado, que era o homem branco europeu daquela época. E também esse homem primitivo que eles consideravam. O bom selvagem é a dita teoria. Então Kardec questiona se o estado natural e a lei natural são também a mesma coisa. E os espíritos vão dizer que não, que o estado natural é o estado primitivo, é esse que nós temos aí na tela, isso é o início. E que a civilização é incompatível com este estado natural, enquanto que a lei natural é aquela que contribui para o progresso da humanidade em todos os tempos e em todas as situações, como nós já vimos. Essas leis naturais, elas regem a vida humana, a vida do espírito humano, a vida do universo, pode-se dizer, porque não é somente a vida do espírito humano que elas regem, mas regem a vida de uma forma geral, e ela é atemporal, sendo aplicada a nós humanos de acordo com o nosso nível de evolução. Portanto, o estado primitivo, este estado que nós temos aí, uma gravura retratando aqueles homens primitivos, isto é o estado primitivo do homem que já não existe mais aqui no nosso planeta, já não há mais este estado primitivo. E a questão do selvagem, a gente vai ver que as perguntas do Kardec são perguntas, como nós também já falamos em vídeos anteriores, de um homem europeu, de um homem do século XIX, de um homem com a cultura que ele tinha, uma ótima cultura, diga-se de passagem, mas ainda assim imbuída de tudo o que o cercava, Nós não temos como viver fora do nosso tempo de uma maneira tão grande assim, Então Kardec questionava também muitos dos valores que eram daquela sociedade, se refletiam nos questionamentos, e a gente vai ver que os espíritos são muito categóricos, em dizer para ele que essas ideias que eram tão difundidas de uma supremacia e de uma superioridade de uma dita civilização que julgavam ter, não era exatamente o que se pode pensar em termos de espiritualidade do que seja de fato um povo civilizado. Então, são algumas das questões que a gente vai ver ao longo deste vídeo. Então, no estado natural, tendo menos necessidades, o homem não sofre todas as atribulações que cria para si mesmo num estado mais adiantado. Que pensar da opinião dos que consideram esse estado como o da mais perfeita felicidade terrena, Este estado do homem primitivo, aquilo que eu já referi antes, o dito bom selvagem, que essa seria a vida boa, porque não nos traria nenhuma forma de exigência, não haveriam cobranças, era o homem livre para viver a sua natureza.
Que queres? É a felicidade do bruto. Há pessoas que não compreendem outra. É ser feliz à maneira dos animais. As crianças também são mais felizes que os adultos. Né? Então os espíritos já vão dizendo assim, olha, não é por aí. A felicidade do homem não tem a ver com o seu estado primitivo ou com o evoluir. A felicidade do homem, nós vamos ver, né, ao longo desses questionamentos, passa por um outro caminho. Então, o homem pode retrogradar para este estado natural, quer dizer, volveremos a ser pessoas primitivas, viver de alguma forma como homens primitivos? Não, o homem deve progredir sem cessar e não pode voltar ao estado de infância. Se ele progride, é que Deus assim o quer. Pensar que ele pode retrogradar para a sua condição primitiva seria negar a lei do progresso, né? E a lei do progresso é essa, né? É a nossa evolução enquanto espécies, né? Vamos avançando e assim também avança, né, o princípio inteligente que torna-se espírito humano, né, e vai depois avançando e caminhando em direção a um futuro cada vez melhor. O homem tira de si mesmo a energia progressiva ou o progresso não é mais que o resultado de um ensinamento? Quer dizer, existe de fato essa força que nos impulsiona avante ou isso é fruto da cultura? E eles dizem, o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira. É então que os mais adiantados ajudam os outros a progredir pelo contato social. Então, este também é um tema sobre a marcha do progresso e a vinculação com a lei de sociedade, em que nós falamos no vídeo anterior, que trata da lei de sociedade, mostrando, né, que é no convívio social que nós evoluímos, porque vamos suprindo, vamos nos complementando, né? Somos seres complementares, somos pessoas ainda inacabadas, estamos em construção, né? Estamos construindo a nós mesmos, construindo seres humanos melhores, mais humanos, né? Mais sensíveis, mais inteligentes, e para isso o contato em sociedade é o grande fator que impulsiona, porque vamos nos complementando, né? E isso vai fazendo com que a gente vá construindo a nossa vida melhor. Então, recomendo que, se não viram, deem uma olhadinha na lei de sociedade, porque, como estão vendo, todas essas leis, elas estão interligadas. Nós temos a lei do trabalho, que já foi vista, e ela também entra nessa questão do progresso, porque é pelo trabalho que nós desenvolvemos a inteligência. E assim vamos indo. E aqui, então, estamos vendo na lei de progresso, que é algo que nós já viemos falando há vários vídeos. Estamos vendo aqui uma questão macro, né? Uma ideia de uma sociedade também mais avançada, né? Então, o progresso moral segue sempre o intelectual, e aí a gente coloca na nossa imagem, né, essa briga entre razão e sentimento, aí representada pelo cérebro e pelo coração, né, nesse enfrentamento entre um e outro. E Kardec então questiona, né, se o progresso, qual será o primeiro? O progresso moral vai seguir o intelectual? Então, quer dizer, primeiro tem que avançar o intelectual e depois melhoraremos moralmente? Será que é isso? E os espíritos respondem que sim, é exatamente isso. Precisamos avançar em inteligência, avançar na razão, né, no domínio da razão, para depois ser, né, desenvolvido o aspecto moral. Então, eles dizem que é a sua consequência, né? O progresso moral será a consequência do progresso intelectual. Então, quanto mais desenvolve a nossa inteligência, mais moralidade conquistaremos avante. Não são concomitantes, né? Não significa que avançar em capacidade intelectual signifique também avançar moralmente. Significa o quê?
inteligência vai primeiro, avança primeiro e puxa o desenvolvimento moral posteriormente. E aí Kardec pergunta como, né? Como que pode o progresso intelectual conduzir ao progresso moral? E os espíritos respondem que é porque, conforme a nossa inteligência avança, nós melhor compreenderemos o bem e o mal, né? E com esta compreensão podemos fazer melhores escolhas, né? Termos a plena capacidade de fazer a escolha. E justamente vão nos alertar também, né, que o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade, ela se desenvolve e se amplia quanto maior é a nossa capacidade intelectual, né? Então vejam o quanto esse desenvolvimento intelectual importa para a nossa espiritualidade aqui, neste momento evolutivo que vivemos, neste mundo ainda de provas e expiações, porque é o que nós estamos desenvolvendo aqui. Dentre as faculdades que compõem o ser espiritual, estamos ampliando a capacidade intelectual. Com esta ampliação, nós conseguiremos, num segundo momento, avançar também nos aspectos da nossa vida moral, da nossa psicologia, né? Conseguiremos avançar no domínio, na exploração da nossa vontade, nos nossos sentimentos, em desenvolver mais as nossas virtudes e controlarmos melhor, né, as nossas paixões. Então, justamente, eles vão nos dizer, né, que o desenvolvimento do livre-arbítrio segue-se ao desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem pelos seus atos. Né? Então, mais inteligência, mais liberdade, mais responsabilidade. Né? É essa a nossa equação, vamos dizer assim, né? Então, quanto mais inteligentes somos, maior é a nossa liberdade e a responsabilidade que temos pelas escolhas que fazemos, né? Pelos caminhos que tomamos na nossa vida. Como se explica, então, que os povos mais esclarecidos sejam frequentemente os mais pervertidos? O progresso completo é o alvo a atingir, mas os povos, como os indivíduos, não chegam a ele senão passo a passo. Até que tenham desenvolvido o senso moral, eles podem servir-se da inteligência para fazer o mal. A moral e a inteligência são duas forças que não se equilibram senão com o tempo. E quando a gente volta à escala espírita, nós vamos ver que estas duas forças, elas irão se equilibrar a partir da segunda ordem. Enquanto estamos ainda vivendo nessa condição de terceira ordem, nós não temos este fator em equilíbrio, né? A moral e a inteligência vão se equilibrar quando estamos avançando lá pela metade da segunda ordem em direção, né, ao ápice dessa segunda ordem. Aí essas duas forças se equilibram. Então, não é porque nós vemos povos, né, pessoas muito inteligentes fazendo mal que nós devemos descrer da vida, né, e do progresso. Não, este é um caminhar, tá, que dentro da nossa condição evolutiva, ele ainda faz parte. Tá? Devemos nos esforçar para chegarmos à condição, tá, de neutralidade. Então, de sabermos, de termos uma inteligência bastante ampliada e termos a possibilidade do bem e do mal nas nossas condutas e sabermos fazer as melhores escolhas, né? É aí que nós vamos conseguir dar um salto na nossa evolução e fazer com que as coisas por aqui sejam de fato melhores. Aí a gente vai conseguir essa união, tá? A inteligência e sentimentos convivendo harmonicamente, né? Isto demanda uma caminhada longa. Por enquanto, né,
vai puxando a parte da inteligência e a moral ainda, né, segue alguns passos atrás. Mas em algum ponto da nossa evolução mais adiante, eles estarão lado a lado. Então, é permitido ao homem deter a marcha do progresso, a fazer com que as coisas parem. E aqui cabe uma colocação, né? Existe uma coisa que a gente chama de passado idealizado, que muitas vezes as pessoas olham para trás e dizem: ah, mas antes era muito melhor, porque parece que a sociedade, quanto mais avança, pior fica. Ah, quanto mais coisas temos, mais maldade aparece. E não é assim, tá? Não é esse o pensamento. Nós temos hoje uma maior possibilidade de informação, de vermos as coisas mais, né, dentro de um tempo real, né, mas não é verdade que a nossa sociedade atual é pior do que as anteriores, que o passado era melhor. Isto é uma ilusão da nossa mente, né, que tem a ver com essa idealização do passado, de, né, querer voltar a coisas passadas. Mas a gente vai falar logo a seguir de algumas coisas e nós vamos ver que, de fato, né, como bem nos ensinam os espíritos, e isso já é ensinado ao homem há milênios, né, o momento presente é o melhor momento. Tá? É o nosso melhor. Este é o ponto maior da nossa evolução, da evolução de cada um de nós. As condições que tem hoje são as melhores enquanto ser, né? Enquanto ser espiritual. Não estamos falando de condições socioeconômicas, estamos falando como seres humanos, né? E da nossa vida como coletividade, tá? Formada por cada um de nós. Então, hoje é o nosso melhor momento, embora todas as dificuldades que ainda temos a vencer. Né? Então, vamos ver se é possível se deter o progresso. E os espíritos dizem que não, né? Que podem, algumas vezes, né, algumas pessoas tentarem travá-los. E a gente sabe que existe muito isso, né? Existe muito esse pensamento conservador, essa ideia de não às mudanças, de não a uma reflexão, e muito dessa ideia de um passado idealizado, né, de que antes eram as coisas muito melhores. Isso, inclusive, a gente sabe, geram lobbies, né, que tentam entravar mudanças na sociedade através, né, das nossas leis, que também é um tema que a gente vai falar logo adiante. Mudanças tentam entravar o avanço da ciência, né, impedir pesquisas, que também é um tema que a gente já abordou aqui no canal em outros vídeos, né? Então, isso tudo é apenas uma tentativa, porque o progresso não tem como ser parado, né? E aí então Kardec também questiona: que pensar dos homens que tentam deter a marcha do progresso e fazer retrogradar a humanidade, tentar voltar no tempo, né? Voltar neste passado idealizado, esta coisa utópica, né? Que não é nem sequer verdadeira. E aí eles dizem assim: pobres seres que Deus castigará. E esse castigará, vamos lembrar, né, que é a linguagem da época. Não temos esse conceito de Deus como castigando alguém, mas sim, né, o reflexo, cada um de nós arcando com as consequências dos nossos atos, né, tendo o reflexo, portanto, das nossas atitudes. Não que Deus esteja ali, não, esse eu vou punir esse agora, vou punir aquele outro, não. Cada um de nós, ao tomar as nossas atitudes, né, vamos ser responsáveis pelas consequências que elas trarão. Se boas, mérito nosso. Se não tão boas, responsabilidade nossa para mais adiante ter que transformá-las. Então, quando vemos aqui, né, pobres seres que Deus castigará, o que isso quer dizer? Quer dizer que não temos como impedir o progresso, né? As pessoas que tentam fazer com que a humanidade, né, essa ideia que eu estou falando de um passado idealizado, de voltarmos atrás, isto é totalmente utópico. Tá? Não existe um passado melhor do que o momento presente, muito menos, tá, a possibilidade da gente interromper o progresso, porque o progresso é uma lei, né? A sociedade precisa se desenvolver, o ser humano precisa evoluir, e tudo
nos fala, toda a nossa história nos fala de evolução, não só a evolução das espécies, né, no aspecto material, mas a evolução das sociedades, as civilizações, toda a evolução cultural mesmo do homem, né, aponta para esse caminho. Não temos como voltar atrás. Não há homens que entravam no progresso de boa fé, acreditando favorecê-lo porque o veem segundo o seu ponto de vista e frequentemente onde ele não existe, né? Então, essa ideia, né, essa utopia de voltar atrás e aí os espíritos nos dizem, né? Esses que fazem isso de boa fé, que de fato têm essa idealização, é uma pequena pedra posta sob a roda de um grande carro, sem impedi-lo de avançar. E muitas vezes são pessoas que vão até sofrer bastante, né? Porque o próprio termo em português, né? Conservador, significa conservador. Então mantém dores, porque são coisas que já passaram, que não vão voltar, então se apegam a algo que já não mais existe. Porque a vida, a lei da vida, que é essa que nós estamos estudando hoje, siga em frente. É a lei do progresso, né? Não pare no tempo, siga em frente. Então, o aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta. Então, vamos ver, né? Coloquei aqui a resposta completa para a gente ler juntos. E ela diz assim: há o progresso regular e lento que resulta da força das coisas, mas quando um povo não avança bastante rápido, Deus lhe provoca de tempos em tempos um abalo físico ou moral que o transforma. Então, primeiro ponto, a evolução sim é regular e lenta, não existe um salto, né? A natureza não dá saltos. É isso, né? Então, as coisas vão se modificando gradativamente e elas vão caminhando sempre à frente. E quando nós estacionamos por algum motivo, surgem abalos, né, físicos ou morais que transformam esta sociedade. Também é tema, né, que nós tratamos no vídeo anterior, que aborda a lei de destruição e os flagelos, né? Inclusive comentamos sobre o que estamos vivendo neste momento, né, em pleno 2021, que é ainda a pandemia do Covid-19. Então, é um desses abalos, né, que vem para transformar a nossa humanidade. Então, o progresso conta também, né, com essa transformação feita por abalos. Vai lenta e gradativamente, e aí de repente, se não avança, se fica marcando passo, acontece alguma coisa que impulsiona o ser humano adiante. E impulsiona as sociedades adiante, ainda que num primeiro momento isso pareça algo muito ruim. Mais à frente, né, o progresso que advém disso é fato que está dentro, né, das leis da vida e vem para o nosso bem. Então, sendo o progresso uma condição da natureza humana, ninguém tem o poder de se opor a ele. É uma força viva que as más leis podem retardar, mas não asfixiar. Quando essas leis se tornam de modo incompatíveis com o progresso, ele as derruba, com todos os que as querem manter. E assim será até que o homem harmonize as suas leis com a justiça divina, que deseja o bem para todos e não as leis feitas para o forte, em prejuízo do fraco. Então vejam que já estamos entrando aqui, né, na resposta, os espíritos já vêm puxando a questão dos ordenamentos jurídicos dos povos através dos tempos, né, e falando que eles se transformam conforme o avanço conforme a lei natural promove o avanço dos povos, o avanço das pessoas, né? O avanço individual de cada um de nós neste somatório impulsiona também, né, a mudança das nossas leis e fazem com que elas caminhem mais e mais para se aproximar
de uma lei justa, né? De um sentido de justiça enquanto sentimento, né? E nós vamos falar sobre isso no estudo da última lei, né? Que é a lei de justiça, amor e caridade, que é a mais importante de todas, e vamos ver a importância desse sentimento de justiça, né? E do desenvolvimento dele, e que de fato, né? A nossa mudança vai fazendo com que muitas dessas leis caiam, embora, como falamos antes, ainda vivemos em um mundo de provas e expiações em que desenvolvemos principalmente a nossa inteligência e a questão moral segue um passo atrás ou mais, dependendo das situações, e por isso ainda temos leis imperfeitas, sim, né? Mas já foram muito mais imperfeitas do que são hoje. Já consagraram muito mais injustiças do que ainda consagram. Então, o homem não pode permanecer perpetuamente na ignorância, porque deve chegar ao fim determinado pela providência. Ele se esclarece pela própria força das circunstâncias. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram pouco a pouco nas ideias, germinam ao longo dos séculos e depois explodem subitamente, fazendo ruir o edifício carcomido do passado, que não se encontra mais de acordo com as necessidades novas e as novas aspirações. Então vejam, né? Novamente nós temos aqui a afirmação de que o interior gera o exterior, né? Então o interior das pessoas, o interior, conforme nós vamos avançando, nós vamos questionando a realidade, vamos fazendo as revoluções morais e sociais e transformando a nossa cultura, né? E vai fazendo ruir, né? Esse passado que, né, como eu disse, já não é mais o nosso melhor tempo. O nosso melhor tempo é o hoje, por isso nós precisamos fazer com que esse melhor que existe em cada um de nós se transfira, né? Se exteriorize no nosso dia a dia. Então, o homem geralmente não percebe nessas comoções mais do que a desordem e a confusão momentâneas que o atingem nos seus interesses materiais. E aí pega, né? O bolso continua sendo um órgão extremamente sensível do ser humano, né? Então, esse interesse material, por quê? Voltamos à escala espírita, porque a nossa personalidade, enquanto ainda seres que vivemos nessa condição de espíritos de terceira ordem, tem a prevalência do interesse material. Os espíritos que reencarnamos aqui ainda predominam em todos nós esse interesse material, né? Por isso, os espíritos aqui nos dizem, né, que geralmente nós não percebemos nessas revoluções sociais, né, senão a desordem e a confusão momentânea que atingem interesses materiais, né? Então atingem o financeiro, atingem, né, a parte dessa vida material, dessas questões que nos cercam, né, esse apego aos bens e às vezes, né, a própria questão do corpo. Então ainda temos isso, né? Mas aquele que eleva o seu pensamento acima dos interesses pessoais, admira os desígnios da providência que do mal faz surgir o bem. São a tempestade e o furacão que saneiam a atmosfera depois de a haverem revolvido, né? Então aí falando, né, dessa necessidade, fazendo essa metáfora com a natureza, né, da tempestade, do furacão saneando a atmosfera, com todas essas revoluções sociais e morais que também acontecem na nossa sociedade, que vão fazendo transformações no nosso modo de viver e vão revolvendo, né, por baixo. E quando a gente olha isso sem ficar preso aos nossos interesses pessoais, de fato nós vemos, né, uma grande mudança e uma mudança para melhor. A perversidade do homem é bastante intensa e não parece que ele está recuando em lugar de avançar, pelo menos do ponto de vista moral. Aquilo que eu falava, né? Vocês vejam que Kardec insiste bastante
com esse pensamento, né, de que o passado idealizado é melhor do que o momento que nós estamos vivendo. E os espíritos já diziam para ele: enganas-te, observa bem o conjunto e verás que ele avança, pois vai compreendendo melhor o que é o mal e dia a dia corrige seus abusos. É preciso que haja excesso do mal para fazer-lhe compreender as necessidades do bem e das reformas. Então vamos lá, né, pessoal? Já que o material é tão sensível a todos nós, vamos pensar quando não havia internet. Tá? Não sei das idades de vocês, mas eu vivi um período em que não havia internet ao acesso de todos. Tá? Fui conhecer a internet quando eu já tinha 20 e poucos anos. Então, tá? Hoje isso é uma grande ferramenta que nos facilita a vida. Tá? Hoje nós andamos com um telefone na mão em qualquer lugar. Há alguns anos, e não tantos atrás, era um verdadeiro luxo ter um telefone fixo, né? Embora já não seja um evento que tem bastante tempo, mas que ainda era algo que muito restrito, né? Com um custo muito alto. Hoje está muito mais difundido, as pessoas estão muito mais ao alcance, né, das pessoas terem esse acesso. Hoje nós temos energia elétrica. Vamos pensar que na época do Kardec isso estava sendo discutido, descoberto, tá? A energia elétrica. Hoje ela está em praticamente todos os lugares. Nós temos água potável, embora infelizmente aqui no Brasil exista uma grande quantidade de municípios e de lugares em que ela não existe, e que faz parte, né, daquilo que nós precisamos melhorar e corrigir. Então, temos água encanada, temos asseio, temos medicamentos para muitas doenças. Vamos lembrar que também na época de Kardec ainda a medicina se restringia muito, né, a laudano, a alguns produtos, alguns medicamentos, mas muita sangria, muitos vesicatórios, muitas questões que envolviam fazer o paciente vomitar, promover diarreias, fazer dietas rigorosas, né? Então, quanto melhoramos as nossas vidas? Vamos pensar no aspecto moral também, né? As mulheres não tinham direito a nada, né? Já comentei, volto a dizer, questão de 200 anos atrás, nem isso, bem menos, talvez até. As mulheres não tinham opção de estudar, eram verdadeiras pioneiras as que iam para uma faculdade, né? Embora sempre tenham havido, né, as mulheres interessadas pelo conhecimento, pela ciência, pelas artes, né? Podia ser religiosa, podia ser esposa, rainha ou prostituta. Fora isso, ficava bastante difícil a situação das mulheres, tá? Não tinham direitos, mas muitas vezes nem sequer o direito de herança. Primeiro era para os homens, né? Ficava depois. Então, uma série de coisas que foram mudando, né? Que foram melhorando, o trabalhador, né? E vários outros que a gente vai comentar que foram sendo transformadas, né? Então, tanto do aspecto material quanto do aspecto moral, nós temos progressos a observar. Mas qual é o maior obstáculo a esse progresso? O que é que mais entrava o andar, né, do ser humano em direção ao progresso? Aí eu coloquei uma plaquinha que eu adorei, tá? Então vocês vejam, né? Ela aponta ali alguns caminhos. Ela aponta você, nós e duas setas apontando o eu, o meu, tá? Então, o egoísmo, né, gente? Essa ideia de pensar sempre primeiro em si, de olhar somente para nós. E não é um olhar correto. Esse é o problema, porque não existe nenhum mal em eu cuidar, né, de mim mesma. Pelo contrário, essa é a minha primeira obrigação enquanto espírito encarnado aqui na Terra. É olhar, é cuidar de mim, tá? É observar, é buscar o meu progresso, o meu avanço, né?
isso também faz parte da questão da autoestima, né? De ter amor próprio, autorrespeito, isso faz parte, né? Auto-perdão também, quando erramos, não adianta a gente ficar, né, ajoelhado se punindo, não resolve. Mas eu não posso ter essa noção de que só eu existo no mundo. Isso é o egoísmo, é pensar assim, é eu e as minhas atitudes e dane-se o resto. Não é assim, né? Como tá essas placas aqui, é eu sigo e os outros eu não enxergo. Só que nem um cavalinho assim, né? Que só olho para mim mesma espelhada em alguma coisa, né? Então, isto é egoísmo, né? É essa visão excessiva dos meus próprios interesses. Então eu não olho para o outro, eu não cuido do outro, eu não penso, eu não me entendo como alguém que compartilha uma sociedade com outra pessoa, né? E por isso os meus menores atos refletem isso. Nesse momento, sim, o nosso ato de cuidar do outro, de zelar pela saúde do outro, fala do quão egoísta nós somos. Então, não estou nem aí. Porque eu já fiz tal coisa, eu não fiz. Porque eu não tenho ou já tive, então eu não preciso usar máscara, eu não preciso manter distanciamento. Eu posso, mas e o outro? Essa é a questão. Ainda que você possa, eu não posso, mas ainda que você possa, o outro pode? Ou eu estou sendo o agente, né, que só pensando nos meus interesses posso estar prejudicando, né, e até levando a doença e a morte para o outro, né? Então, isso é pensar, né, somente em si. Então, nos mínimos gestos, gente, nas mínimas coisas, nós observamos o nosso egoísmo, né? O quanto nós ainda somos afetados por isso. E o orgulho, que é esse outro sentimento que também, né, tem a ver com o eu, né? É aquela visão que fazemos de nós mesmos, que muitas vezes é bastante distorcida da realidade. Então eu me vejo com uma ampliação de capacidades, de entendimento, de condições, né? É o comum do eu me acho. Tá se achando, a gente costuma dizer, né? Isso é o orgulho, né? É quando a pessoa se acha muito mais do que de fato se é. Então, não tenho autoconhecimento suficiente para saber qual de fato são as minhas condições, qual de fato são os meus conhecimentos, as minhas habilidades, né? Quem de fato eu sou, e por isso eu crio uma idealização que é extremamente fantasiosa e muito, né, maior, né? Sempre se acha mais do que o outro, então por isso ele anda lado a lado com o egoísmo, né? Porque eu sendo egoísta e me achando mais do que os outros, eu desprezo o outro, tá? Seja ele quem for. Então orgulho e egoísmo são dois grandes entraves ao progresso, porque eu não vou avançar sozinha, né? Eu não tenho como fazer isso, nenhum de nós tem. Mesmo esse que, como eu digo, engoliu o rei, não fez digestão e está se achando, também vai, né, em algum momento acontecer com ele o mesmo que aconteceu com Paulo de Tarso, que também, segundo conta a história, né, havia passado por esse processo de cair do cavalo, né, que é essa metáfora, né, que nós encontramos nos evangelhos de quando ele se depara na visão, né, com Jesus, ele cai do cavalo e de Paulo se torna Saulo, ou seja, de grande se faz pequeno. Ele faz esse caminho do orgulho e do egoísmo em direção à humildade. Isso não é simplesmente no ato de cair do cavalo, né, gente? A gente sabe pela história que ele passou muito tempo no deserto se autoconhecendo, que de um grande orador e de uma pessoa, né, que inclusive tinha dupla nacionalidade naquela época, ele era em parte romano, em parte judeu, se torna alguém que vai viver um período ermitão e estudar, né, a mensagem de Jesus e rever a si mesmo e se questionar. E aí então ele constrói essa outra, né, essa outra jornada. Ele usa aquela paixão toda,
né, e todo que movia aquele orgulho e aquele egoísmo de Paulo, o perseguidor, de Saulo, o perseguidor, para transformar-se em Paulo, o grande divulgador das ideias de Jesus, né, para o meio romano, para chegar no Ocidente todo através do Império Romano, né? Então, orgulho e egoísmo, essas são as duas chagas, né, que impedem o nosso progresso. E dizem os espíritos: quero referir-me ao progresso moral, porque o intelectual avança sempre. Então, mesmo com o orgulho, mesmo com o egoísmo, a capacidade intelectual avança. Né? Então, a gente vai encontrar, né, criaturas muito orgulhosas, muito egoístas e muito inteligentes também. Este parece, aliás, à primeira vista, duplicar a intensidade daqueles vícios, a ambição e o amor das riquezas que por vezes incitam o homem às pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Então vejam só, este parece, aliás, à primeira vista, duplicar a intensidade daqueles vícios. Então parece, né, que ao desenvolver a questão intelectual, a capacidade, né, de aprendizado de muitas pessoas, né, a inteligência, também incita a ser mais orgulhoso e mais egoísta, né, e desenvolve uma ambição e um amor às coisas, né, um apego, a ganância, né, pode-se dizer que seria o amor das riquezas, a gente pode referir como a ambição, a ganância, né? E isso vai levar ele a estudar e a pesquisar, e aí é que está, né? Que de tanto estudar e de tanto pesquisar, ele vai chegar ao esclarecimento, ele vai chegar à condição de estudar o pensamento e compreender que está diante de um pensamento de algo maior que o dele, né? Maior que o nosso, né? Que o meu, que o seu, que é o pensamento de Deus que está por detrás dessa ordem que comanda, né, a vida. Então é assim que tudo se relaciona no mundo moral como no físico, e que do próprio mal pode sair o bem. Né? Então aquilo que a gente falava na outra questão, né, que diziam os espíritos, que é preciso que se chegue ao fundo do poço, né, ao ápice do mal, para então vir o bem em determinadas circunstâncias. É essa situação. Muitas vezes nós vamos encontrar criaturas que, né, foram ao auge do orgulho, do egoísmo, da inteligência, da ganância, da ambição, que erraram muito e que de repente então começam uma transformação, e por isso eu citei também no início a figura do Paulo, né? Que é bem esse caso. Mas este estado de coisas durará apenas algum tempo, modificar-se-á à medida que o homem compreender melhor que além dos gozos dos bens terrenos existe uma felicidade infinitamente maior e infinitamente mais durável. Então vejam, né? Voltamos ao tema felicidade, que Kardec começou questionando, né? Se o homem não seria mais feliz num estado natural, né? E se a lei natural o conduzia à felicidade. E os espíritos disseram, não, o estado natural não, mas existem outras coisas que conduzem o homem à felicidade. E a gente está vendo aqui que eles colocam orgulho, egoísmo, ganância, ambição como coisas que não nos levam à felicidade, mas que, muitas vezes, chegando ao extremo, elas vão começar a fazer um processo de mudança nesse espírito, e aí, então, devagarinho começar a compreender que a felicidade se constrói com outros valores, tá? Porque o egoísmo, o orgulho, a ganância, a ambição, todos eles rimam muito bem com algo chamado solidão, né? E isso é muito doloroso, e isso faz transformações. Então há duas espécies de progresso que mutuamente se apoiam e, entretanto, não marcham juntas: o progresso intelectual e o progresso moral. Entre os povos civilizados, o primeiro recebe, em nosso século, todos os estímulos desejáveis e por isso atingiu um grau até hoje desconhecido. Permanece válida essa frase. Seria necessário que o segundo estivesse no mesmo nível. Não obstante, se compararmos os costumes sociais de alguns séculos atrás com os de hoje, teremos de ser cegos para negar que não houve progresso moral.
Por quê? Pois a marcha ascendente da moral deveria interromper-se mais que a da inteligência? Por que não haveria entre os séculos 19º e 24º tanta diferença neste terreno como entre o 14º e o 19º? Duvidar disso seria pretender que a humanidade tivesse atingido o apogeu da perfeição, o que é absurdo, ou que ela não é moralmente perfectível, o que a experiência desmente. Então, esse é um texto, um comentário do Kardec, de 1857, que permanece totalmente válido. Ele comenta aqui, né, chamando a atenção para as mudanças que o século XIX trazia, né, e que eram mudanças morais, e hoje, século XXI, né, vamos olhar também do 19 ao 21, né, porque ele diz assim, do 19 ao 24º, teremos muitas mudanças. Já podemos olhar, estamos no meio do caminho, do 19 ao 21. Já tivemos muitas mudanças. Tá? A nossa sociedade já avançou moralmente em muitos caminhos. Tá? Muitas coisas que faziam parte, né? Vamos pensar a própria questão do casamento no século XIX, ainda era o comum os casamentos serem por interesse, né? Serem definidos pelos pais, não haver nenhum tipo de afeto muitas vezes entre os cônjuges, né? O afeto poderia surgir talvez em alguns casos depois com a convivência, e hoje nós temos a liberdade nos relacionamentos, nós temos a liberdade de fazer as nossas escolhas, né? E as nossas vivências e formar as nossas famílias essencialmente, pelo menos com base numa ideia de amor, tá? Isto é um dos exemplos, né? Na questão material, já referimos antes vários exemplos, né? Que temos, mudou drasticamente, né? Começar pela própria história da medicina, que eu referi antes. Hoje nós temos exames que avançam, graças a Deus, cada dia mais, né? Povos degenerados, né? É outro tópico. O que significam povos degenerados? São aqueles povos que, em algum momento, eles tiveram um grande desenvolvimento, né? Foram aqueles que puxaram a civilização, foram grandes impérios, tá? Ou referências em termos de conhecimento, e que, passado algum tempo, parece que deram para trás, tá? Parece que se perdeu, já não são mais aquela referência toda. Então a gente pode citar, né, a questão do Egito, da Grécia, de Roma, da Babilônia e de tantos países, né, que tiveram um passado na antiguidade que eram o máximo e ruíram. Aí depois a gente vai mais adiante, a gente vai ter o Império Otomano, vamos ter, né, mais recentemente aqui no Ocidente, né, o Império Britânico, e atualmente o que desponta na humanidade, né, desponta os Estados Unidos, mas precisamente hoje a China já está rivalizando, né, e volta o Oriente a subir nessa balança. Então, isto é um movimento que acontece, tá? Então, vamos pensar naqueles povos da antiguidade, né? Construíram as pirâmides, mesmo aqui também nas Américas, né? Tinha a civilização Inca, e esses povos colapsaram, sumiram. Então, o que aconteceu? O que sucedeu a eles? Né? Hoje são locais e países que não têm aquele mesmo apogeu que já tiveram. Então, Kardec questionou sobre isso, né? Quando falamos povos degenerados, estamos falando sobre isso. Então, a história nos mostra uma multidão de povos que, após terem sido convulsionados, recaíram na barbárie. Onde está, nesse caso, o progresso? Quando a tua casa ameaça cair, a derrubas para a reconstruir de maneira mais sólida e mais cômoda. Mas até que ela esteja reconstruída, haverá arranjos e confusões na tua morada. Então,
processo de transformação. É isso que os espíritos estão falando para ele. Todos nós entendemos perfeitamente bem o que é fazer uma reforma. Né? Quando uma casa necessita fazer uma reforma, se está ali a mudanças. Né? Compreende isto também. És pobre e moras num casebre, mas ficas rico e o deixas para morar num palácio. Depois, um pobre diabo como eras vem tomar o teu lugar no casebre e se sente muito contente, pois antes não possuía um abrigo. Pois bem, compreendes então que os espíritos encarnados neste povo degenerado não são mais os que o constituíam nos tempos de seu esplendor. Aqueles, logo que se tornaram mais adiantados, mudaram-se para habitações mais perfeitas e progrediram, enquanto outros, menos avançados, tomaram o seu lugar, que por sua vez também o deixarão. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui o que também se chama de transmigração dos povos, né? Ou seja, aqueles povos que deram origem, né, os espíritos que deram origem àqueles povos que constituíram esses impérios que eu referi antes, né, que marcaram a nossa civilização e que hoje estão em derrocada, né, ou já, né, suprimidos, se tornaram história, não são mais os mesmos espíritos que hoje habitam esses lugares. Hoje são outros. Né? Então, quando eles dizem, né, eras pobre, te tornas rico, quer dizer, havia uma civilização, havia um grupo de espíritos que compunha aquela civilização, que evoluiu, tá? E foi adiante, né? Provavelmente passou para um outro mundo, né? Um mundo de regeneração, e deixou atrás de si esse legado, que outros espíritos que estão compatíveis com este momento, né? da evolução do nosso planeta, vieram habitar e se sentiram extremamente felizes por encontrar, né, todo esse conhecimento e tudo o que nos foi legado pelo passado. E segue, né? Então, mesmo nós que aqui estamos hoje, né, vamos um dia deixar a Terra, né, para ir para um mundo mais avançado. Então, isso são povos degenerados, tá bem? Então, não há raças rebeldes ao progresso por sua própria natureza? Sim, mas dia a dia elas se aniquilam corporalmente. Qual será o destino futuro das almas que animam essas raças? Chegarão à perfeição, como todas as outras, passando por várias experiências. Deus não deserda ninguém. Né? Então, os espíritos seguem o seu caminho, independente de raça, de que tipo de raça seja, qual seja a cultura dessa raça. Né? Vamos passar, provavelmente já tenhamos passado por todas elas, né, antes, e saímos, avançamos. Né? O espírito não tem raça, não tem cor. Então, os homens mais civilizados podem ter sido selvagens e antropófagos? Então, quer dizer, podem, né, ter vivido nessas condições, e os espíritos, né, dão nos dedos e dizem para ele: tu mesmo o fostes mais de uma vez antes de seres o que és. Né? Então, todos nós já passamos por todas as condições, né, que a Terra oferece, né? E por isso, mais uma vez, cabe aqui dizer, né, que a resposta dos espíritos superiores é sempre contra toda e qualquer forma de preconceito, justamente porque quem é reencarnacionista entende, né, que pode hoje estar de uma forma e amanhã de outra, então não cabe preconceitos com relação a isso, nem com relação à raça, nem com relação à cultura, a crenças, a cor, a sexo, a gênero, a nada. Né? Os homens são individualidades coletivas que passam pela infância, a idade madura e a decrepitude como os indivíduos. Essa verdade, constatada pela história, não nos permite supor que os povos mais adiantados deste século terão o seu declínio e o seu fim como os da antiguidade? Os povos que só vivem materialmente, cuja grandeza se firma na força e na extensão territorial,
crescem e morrem porque a força de um povo se esgota como a de um homem. Aqueles cujas leis egoístas atentam contra o progresso das luzes e da caridade morrem porque a luz aniquila as trevas e a caridade mata o egoísmo. Mas há para os povos, como para os indivíduos, a vida da alma, e aqueles cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador viverão e serão o farol dos outros povos. Então, o legado que fica, esse legado imaterial, de novo, o interior gerando o exterior, então o legado imaterial que nos deixam povos, isto permanece, então muitos dos conhecimentos, do Antigo Egito, do conhecimento da Grécia, dos conhecimentos do Oriente, enfim, todo esse legado, ele permanece, fazendo com que a evolução dos homens possa seguir, então são como farol, nos mostram que esses espíritos que já passaram e que nos legaram, esse passado e essas vitórias, eles nos mostram o caminho, então, principalmente esses, cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador, então, na filosofia estoica, o pensamento de Confúcio, são legados do passado que nos iluminam até os dias de hoje. O progresso reunirá um dia todos os povos da Terra numa só nação? Não em uma só nação, o que é impossível, pois da diversidade dos climas nascem costumes e necessidades diferentes que constituem as nacionalidades. Esse é um tema bastante atual, a questão da globalização, a ideia, de que todos nós seríamos globalizados, ou um homem globalizado, aquele que não haveria mais distinções de nacionalidade, distinções de climas, a tribo da Terra seria uma só. E se discutia, a essa ideia, muitos opunham, olha, isso não é assim, poderão haver um movimento mais de comércio, mais de integração, mas as diferenças, as diversidades, melhor dizendo, elas existem. E os espíritos já colocavam isso, uma só nação não é possível, porque existe uma diversidade, existe uma diversidade, e isso constitui as nossas nacionalidades. A gente vai ver também, já falamos sobre isso, os povos também se unem por afinidade em termos de questão espiritual. Então, assim serão sempre necessárias leis apropriadas a esses costumes e a essas necessidades. Não teremos uma lei que rege a todos, Mas a caridade não conhece latitudes e não faz distinção dos homens pela cor. Quando a lei de Deus constituir por toda parte a base da lei humana, os povos praticarão a caridade de um para o outro, como os indivíduos de homem para homem, vivendo felizes e em paz, porque ninguém tentará fazer mal ao vizinho ou viver às suas expensas. Então, conforme cada um de nós avança no autoconhecimento, no desenvolvimento das nossas potencialidades, assim também vai na sociedade fazendo essa diferença. Essa transformação não é uma transformação que se conseguirá por guerra, por revolução, por briga. Essa é uma transformação que tem que começar por construir a paz em nós. Aí então sim, conseguiremos fazer com que exista essa integração, esse entendimento de que todos os seres que estão neste planeta são seres irmãos. E então precisamos aprender a viver dessa forma, e se nós vivemos dessa forma, também os países, as nações viverão dessa maneira, e então haverá um pouco mais de paz. A civilização é um progresso ou, segundo alguns filósofos, uma decadência da humanidade?
progresso incompleto, pois o homem não passa subitamente da infância à maturidade. Então aqui os espíritos também já começam a bater bem firme, né, naquela ideia, né, desse orgulho que também havia e ainda há, né, de que civilização é somente aquela, né, a civilização europeia, a civilização do homem branco, e eles dizem que não, né, que isto que nós temos é um progresso incompleto. E nem sequer eles dizem que esse questionamento, né, dessa civilização é a correta, é incompleto e que não se passa da infância à maturidade. E os espíritos gostam muito de usar esse termo, né, de que nós, na Terra, ainda vivemos um momento de infância. Mais adiante a gente vai ver que tem uma frase que eles dizem, né, que observam a nossa evolução como crianças que crescem. E aqui eles também fazem essa referência à infância, né? É razoável condenar-se à civilização? Condenai antes os que abusam dela e não a obra de Deus, né? Porque também o crescimento e a construção cultural, que é fruto do homem, sendo o homem filho de Deus, é fruto dele também por consequência. A civilização se depurará um dia fazendo desaparecer os males que tenha produzido? Sim, quando a moral estiver tão desenvolvida quanto a inteligência. O fruto não pode vir antes da flor. Quer dizer, cada coisa a seu tempo. Então é aquilo que eu explicava antes. Vamos voltar à escala espírita e ver quando é que a inteligência e a moral se irmanam, né? Quando é que nós vamos ter, como a imagem nos leva a pensar, né? Cérebro e coração, né? Razão e sentimento, vamos ter essa integração nas nossas personalidades. Quando nós chegarmos, né, mais avante na caminhada da evolução, lá pela segunda ordem e um pouquinho adiante, né? Então aí sim teremos essa integração. Até lá estamos caminhando para chegar aí. Então o fruto não pode vir antes da flor. Temos que aguardar e trabalhar para chegar lá. Porque a civilização não realiza imediatamente todo o bem que ela poderia produzir? Porque os homens ainda não se encontram em condições nem dispostos a obter este bem. Ainda temos orgulho e egoísmo. Não seria ainda porque, criando necessidades novas, excita novas paixões? Sim, e porque todas as faculdades do espírito não progridem ao mesmo tempo. É necessário tempo para tudo. Não podeis esperar frutos perfeitos de uma civilização incompleta. Então, às vezes, a gente vê muito, né, um discurso idealizado, um discurso de bem, né, e de maravilhas. E esse ainda não é a nossa realidade, né? Mas não quer dizer que a gente não tenha que trabalhar para construí-la, né? E valorizar aqueles passos que a gente já deu, apesar de ainda termos muitas coisas a construir. Por que sinais se pode reconhecer uma civilização completa? Então Kardec perguntou, olha, já que eles disseram que isso que nós temos não é uma civilização, ainda é incompleta, então o que é uma civilização completa? E olha que a resposta é grande. E dizem os espíritos, vós a reconhecereis pelo desenvolvimento moral. Lembrando que o nosso aqui ainda é o intelectual. Então uma civilização completa é quando já temos a intelectualidade desenvolvida e a parte moral também. Acreditais estar muito adiantados por ter desfeito grandes descobertas e invenções maravilhosas, porque estáis melhor instalados e melhor vestidos que os vossos selvagens. Mas só tereis verdadeiramente o direito de vos dizer civilizados, quando houverdes banido da vossa sociedade os vícios que a desonram, e quando passardes a viver como irmãos, praticando a caridade cristã. Até esse momento, não sereis mais do que povos esclarecidos, só tendo percorrido a primeira fase da civilização. Então vamos lá, né? Tudo isso, todos esses impérios que já houveram sobre a Terra e que ainda há, são povos esclarecidos. Não podemos falar ainda em civilização por aqui.
A civilização tem os seus graus, como todas as coisas. Uma civilização incompleta é um estado de transição que engendra males especiais, desconhecidos no estado primitivo, mas nem por isso deixa de constituir um progresso natural, necessário, que leva consigo mesmo o remédio para aqueles males. À medida que a civilização se aperfeiçoa, vai fazendo cessar alguns dos males que engendrou, e esses males desaparecerão com o progresso moral. De dois povos que tenham chegado ao ápice da escala social, só poderá dizer-se o mais civilizado na verdadeira acepção do termo, aquele em que se encontre menos egoísmo, menos cupidez, menos orgulho, em que os costumes sejam mais intelectuais e morais do que materiais, em que a inteligência possa desenvolver-se com mais liberdade, em que exista mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade recíprocas, em que os preconceitos de casta e de nascimento sejam menos enraizados, porque esses prejuízos são incompatíveis com o verdadeiro amor ao próximo, em que as leis não consagrem nenhum privilégio e sejam as mesmas para o último como para o primeiro, em que a justiça se exerça com um mínimo de parcialidade, em que o fraco sempre encontre apoio contra o forte, em que a vida do homem, suas crenças e sua opinião sejam melhor respeitadas, em que haja menos desgraçados e, por fim, em que todos os homens de boa vontade estejam sempre seguros de não lhes faltar o necessário. Então vejamos que ainda realmente estamos bastante longe e creio que não temos ainda, né? Essa resposta foi dada no século XIX, mas creio que ainda não temos, né, nenhum local, né, nenhum povo na nossa terra que possa preencher todas as condições que aqui estão. E vejam de novo, né? Eles estão falando de coisas que nascem no interior de cada um de nós e que depois criam uma sociedade, né? Então, o progresso da legislação humana, né, que é o tema que eu já tinha falado no início, que tem tudo a ver com a questão do progresso social, porque as leis refletem, né, a consciência de um povo. Coloquei aqui a imagem, né, do Código de Hammurabi, que é o mais antigo código de leis que se conhece, né, da nossa história. Então, a sociedade poderia ser regida somente pelas leis naturais, sem o recurso das leis humanas? Quer dizer, poderíamos viver somente dirigidos por essas leis que nós estamos estudando, que são apenas, né, essas 10 que estamos vendo no Livro dos Espíritos, são exemplificativas, né? Elas não se tem a pretensão de esgotar aqui as leis naturais. É para que a gente comece a pensar sobre elas. Então, poderíamos viver somente com elas, né? Já houve ideias, né, e movimentos na antiga Roma, né, de juristas que defendiam o direito natural como o único necessário, né, que o homem poderia viver somente com a sua consciência e construir uma sociedade baseada nisso. A grande questão que se coloca é: nós de fato conhecemos a nossa consciência? Agimos sempre de acordo com ela? Então Kardec questiona exatamente isso, né? E os espíritos respondem: poderia, se o homem as compreendessem bem e as quisessem praticá-las. Então seriam suficientes. Mas a sociedade tem as suas exigências e precisa de leis particulares. Qual a causa da instabilidade das leis humanas? Acho que a gente pode, apesar da resposta, né, que está aí, também pensar, como temos falado, né, que o interior gera o exterior, que a instabilidade nossa e o próprio caminhar, né, de necessidade de evolução faz com que as nossas leis reflitam, né, essa condição. E aquilo que nos serviu em uma época já não nos serve mais em outra. E também temos, né, a realidade de que muitas dessas leis, dependendo da condição de cada povo, né,
também refletem interesses particulares e pessoais e distorcidos, e enfim, né? Toda uma série de coisas que fazem parte ainda da nossa inferioridade moral. Tá? Então, nós temos, nos tempos de barbárie, são os mais fortes que fazem as leis e as fazem em seu favor. Há necessidade de modificá-las à medida que os homens vão melhor compreendendo a justiça. As leis humanas são mais estáveis à medida que se aproximam da verdadeira justiça, quer dizer, à medida que são feitas para todos e se identificam com a lei natural. A civilização criou novas necessidades para o homem, e essas necessidades são relativas à posição social de cada qual. Foi necessário regular os direitos e os deveres dessas posições através das leis humanas, mas, sob a influência das suas paixões, o homem criou muitas vezes direitos e deveres imaginários, condenados pela lei natural, e que os povos apagam dos seus códigos à proporção que progridem. A lei natural é imutável e sempre a mesma para todos. A lei humana é variável e progressiva. Somente ela pode consagrar, na infância da humanidade, o direito do mais forte, né, que nunca vai existir na lei natural. A severidade das leis penais não é uma necessidade do estado atual da sociedade? Vejam que pergunta que também é extremamente atual, né? Ainda temos hoje pessoas que defendem um estado policialesco, um estado, né, que seja violento com o crime, esquecendo que quando se defende um estado violento, podemos ser vítima dele. Né? Então sempre é bom lembrar disso. Né? Quando a gente defende a violência de qualquer forma, né, e defende que se combata a violência com violência, a gente pode ser vítima dela. Né? Não só pelas pessoas que vivem à margem da lei, mas pela própria lei. Né? Podemos ser violentados por isso que nós estamos defendendo. Então, muito cuidado quando a gente pensa em dar poder de vida e morte a outra pessoa, porque o Estado nada mais é do que as pessoas que o compõem. Né? Esse ente jurídico imaginário, tá? Que não tem forma, mas ele é exercido, essa autoridade é exercida por pessoas que muitas vezes podem se prevalecer, né, dessa força e voltá-la contra nós mesmos. Então, muito cuidado quando se defende um Estado forte nessa questão de punição, né, nessa questão de polícia, né, de ser policialesco, de poder matar primeiro e perguntar depois. Essa ideia do bandido bom e bandido morto, porque muitas vezes pode matar alguém que não é bandido, tá? E depois que ele está morto perguntar quem era. Então é preciso muito cuidado com isso. A gente ainda tem essa mesma pergunta, né? Vejam que isso era 1857. A França, 1857, foi cunhada essa pergunta, que foi respondida em vários lugares pelos espíritos. E aí a resposta, né? Uma sociedade depravada tem certamente necessidade de leis mais severas. Infelizmente, essas leis se destinam antes a punir o mal praticado do que a cortar a raiz do mal. Somente a educação pode reformar os homens, que assim não terão mais necessidade de leis tão rigorosas. Então, quando a gente defende uma ideia policialesca, né, vamos defender antes das escolas, né, vamos defender antes a educação, vamos procurar melhorar isto, porque aí nós conseguimos melhorar a sociedade e, por consequência, melhorar a condição de segurança, tá? Que é o que todos desejamos. Segurança pública, tá? Poder andar na rua sem pensar, né, que se está em perigo. Isso só se consegue com um desenvolvimento pleno, desenvolvimento material. Né? No nosso caso, falando especificamente da nossa realidade aqui, ainda depende, tá, de desenvolvimento humano em primeiro lugar. Tá? Porque isso é o que vai gerar uma sociedade desenvolvida depois. Não adianta termos dinheiro, tá? Termos uma economia forte e um desenvolvimento humano fraco, porque significa que essa economia forte arrasta consigo uma multidão de pobres miseráveis, né, explorados,
e com pouco acesso à educação, e isto significa que em algum momento vai pesar a balança para o outro lado. Tá? Então nós precisamos desenvolver as pessoas, porque as pessoas farão uma economia forte. Né? Então, educação, isso Kardec também fala sobre isso quando falamos sobre a lei de trabalho. Né? Então, qualquer coisa, se você não viu, volta lá, né, para ver o que é o pensamento espírita com relação à educação e o papel da educação no desenvolvimento da sociedade do trabalho. Como o homem poderia ser levado a reformar suas leis? Kardec pergunta. E aí os espíritos dizem, né? Isso acontecerá naturalmente pela força das circunstâncias e pela influência das pessoas de bem que o conduzem na senda do progresso. Há muitas que já foram reformadas e muitas outras ainda o serão. Né? Então, o progresso é constante, é lento, mas ele acontece. Hoje é sim o nosso melhor. Existem forças, né? As forças progressistas na sociedade, elas nos impulsionam para o avanço. Tá? E vamos lá. Tá? Olha só, a sociedade humana já referendou a escravidão. Tá? Eu coloco aqui uma imagem da escravidão africana, que foi a mais recente e cruel. Tá? E o nosso país foi o maior escravagista e o último a libertar, a ceder ao progresso e a mudar, porque diziam que a economia do país não sobreviveria sem a mão de obra escrava. Os escravos foram libertos, temos uma dívida muito grande com essa população africana que foi trazida para cá à força. Ainda temos isso na nossa história, sim, temos. Né? Mas o país sobreviveu, né, sem a escravidão e desenvolveu-se. Embora esse pensamento não tenha de todo sido superado, né? Mas já é um grande avanço não termos mais escravos. Né? Os direitos da mulher, e isso agora falando em termos também, assim como a questão da escravidão, fiz apenas uma referência à condição brasileira, né? Mas também os direitos da mulher em todo o nosso planeta foram muito discutidos, né? Desde o século XIX, quando começaram os movimentos sufragistas, né? Que era a primeira conquista dos direitos civis, o direito do voto, e que avançaram pelo século XX e que continuam avançando e sendo discutidos, né? E a maior parte dos países já reconhecendo direitos, né? E avançando nesses direitos da mulher, né? Não como um ser que não era visto, um ser que não existia, né? Que nem sequer documentos próprios, né? Usava o CPF do marido, precisava de autorização do marido, do pai, né? Precisava da autorização de um homem para fazer um crediário, hoje, né? Seria o caso de ter um cartão de crédito, enfim, né? Não podia trabalhar, já referi antes, e várias outras questões, né? Avançamos pela questão da violência da mulher, é outro tema que a gente vai discutir no próximo vídeo. Então, sim, a nossa sociedade avançou também em reconhecer que havia nessa sociedade a presença de mulheres, né? Então, olha, existe a presença dos africanos, né, dos negros, são, né, dignos da liberdade que foi suprimida deles à força, né? Por outros se acharem que tinham o direito de, assim como sobre as mulheres, outros acharem que tinham o direito de, né? Então, não, né? Vamos avançar nisso. Então, são questões que a sociedade já avançou e avançou para melhor. Assim como a questão, né, dos direitos dos LGBT+, né? Toda essa população com as questões de gênero por todo o planeta, né? Que também não era vista, que também era abafada, que tinha os seus direitos suprimidos, que era vítima de violência, que também não era vista, assim como os outros, né?
Então também existe, também está conquistando seus direitos, também já vivemos uma condição melhor. Vamos pensar o que era, né, uma pessoa ter que viver escondida, ter que viver um amor que os outros olhavam como sendo algo demoníaco, ter que viver a sua realidade totalmente escondida, né, ter os seus direitos suprimidos, enfim, né, como o preconceito é horrível, né, como faz mal, e como, graças a Deus, estamos avançando e deixando que as pessoas, né, sejam o que são e tenham os seus direitos sociais como seres iguais, independentes, né. A questão da criança, né, era outra situação, tanto que na a época do Kardec mesmo, direitos das crianças, as crianças, né, a própria educação, tinham que comer em outra mesa, não era comer com a família, a questão do trabalho infantil, do abuso, do abandono, enfim, né, a criança também não era vista, né, como um ser que existe, que tem que tem seus direitos, que tem que ser respeitada, que tem que ser vista, que tem que olhar a infância, quer dizer, só existia depois que se tornava adulto. Enquanto era criança, tá, deixa aí, né? Dá comida, cuida se está doente e deixa andar. Não, né? Não é assim. Tem muitas situações que envolvem, né? A questão do meio ambiente também é outra coisa que nós estamos melhorando, né? Quer dizer, estamos nos tornando conscientes de que a Terra é a nossa casa, é a nossa mãe, né? Temos que cuidar dela, porque isso afeta todos nós, né? Então, cuidar da água, cuidar do ar, cuidar das florestas, cuidar, né, de tudo que compõe esse meio ambiente, a poluição, né, os nossos atos, enquanto somos, né, todos, na verdade, vivemos dentro de uma mesma casa, né? Toda a humanidade vive dentro de uma mesma casa. Por isso, tudo que afeta, né, todas as nossas atitudes que afetam o meio ambiente afetam a todos. E, né, a questão do direito dos animais também, de não mais abusarmos dos nossos irmãos menores, né? Mas sim termos uma conduta de respeito e de não sofrimento, de não imposição de sofrimento, né, aos animais. Também poderíamos falar aqui da questão dos direitos do trabalhador, né, e de tantas outras situações que a gente vai vendo, né, e pensando, né, a própria questão das pessoas que têm doenças e necessidades especiais ou específicas, e que hoje, né, já são vistas na sociedade, que antigamente eram escondidas e criaram até as lendas, né, dos lobisomens e outros por aí, porque eram escondidas. Então, tudo isso mostra que nós estamos, de fato, mudando, né, e as nossas leis vão refletindo, graças a Deus, essas mudanças, e muitas outras ainda precisarão, né, mudar, e precisamos estar atentos para isso. E encerrando então, né, caminhando para encerrar esse tema, Kardec questiona qual será a influência do espiritismo no progresso, né? Como esse conhecimento da espiritualidade influencia o progresso. Lembrando que tudo que o espiritismo nos ensina não são questões novas, né? A grande novidade é tudo isso estar em um mesmo corpo de doutrina e explicado de maneira muito racional, sem estar envolvido em mitos ou sintetizado em frases que apenas aqueles mais iniciados tinham conhecimento, né? Mas nos explicando, falando a nossa razão, chamando, né, as nossas forças da alma. Então Kardec pergunta, né, se esse corpo de conhecimentos reunidos no que nós chamamos de espiritismo vai contribuir para o progresso. Então ele pergunta, né, o espiritismo se tornará uma crença comum ou será apenas a de algumas pessoas? Certamente ele se tornará uma crença comum e marcará uma nova era na história da humanidade, porque pertence à natureza e chegou o tempo em que deve tomar lugar entre os conhecimentos humanos. Haverá, entretanto, grandes lutas a sustentar.
mais contra os interesses do que contra a convicção, porque não se pode dissimular que há pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio e outras por motivos puramente materiais. Mas os seus contraditores, ficando cada vez mais isolados, serão, afinal, forçados a pensar como todos os outros, sob pena de se tornarem ridículos. As ideias só se transformam com o tempo e não subitamente. Elas se enfraquecem de geração em geração e acabam por desaparecer, com os que as professavam, e que são substituídos por outros indivíduos imbuídos de novos princípios, como se verifica com as ideias políticas, vede o paganismo. Não há ninguém certamente que professe hoje as ideias religiosas daquele tempo. Não obstante, muitos séculos depois, o advento do cristianismo ainda havia deixado traços que somente a completa renovação das raças pôde apagar. O mesmo acontecerá com o espiritismo. Ele faz muito progresso, mas haverá ainda, durante 2 ou 3 gerações, um fenômeno de incredulidade que só o tempo fará desaparecer. Contudo, sua marcha será mais rápida que a do cristianismo, porque é o próprio cristianismo que lhe abre as vias sobre as quais ele se desenvolverá. O cristianismo tinha que destruir, o espiritismo só tem que construir. Fica aí para nossa reflexão, né? Essa orientação dos espíritos já naquela época, e seguimos caminhando, né? Ainda em momento de combate, de termos ideias combatidas, mas já não tanto quanto foi no passado. De que maneira o espiritismo pode contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse. A vida futura não estando mais velada pela dúvida, o homem compreenderá melhor que pode assegurar o seu futuro através do presente, destruindo os preconceitos de seita, de casta, de cor. Ele ensina aos homens a grande solidariedade que os deve unir como irmãos, né? Então, a grande contribuição do conhecimento espírita para o progresso é para promover o nosso progresso pessoal, né? É para promover a mudança em cada um de nós que se interessa por esse conhecimento, que busca vivenciá-lo, né? De destruir em nós o materialismo, né? De procurar fazer com que a gente tenha um pensamento mais espiritualizado, com que a gente olhe um pouco além da matéria, né? E que a gente veja a essência, né? Que a gente procure a essência das coisas e não fiquemos, né, sobre esse véu da matéria, né? Fiquemos iludidos, né, que a vida é somente isso daqui e não, né? Existe uma outra vida muito maior. Tá? Então é essa transformação, esse desenvolvimento pessoal, que é a grande transformação do espiritismo, né? É a grande contribuição do espiritismo para o progresso, a transformação, ou melhor dizendo, né, a transmutação de cada um de nós, é o nosso desenvolvimento como seres humanos, né, buscando um crescimento mais pleno, que vai contribuir para o avanço. Não é de temer que o espiritismo não consiga vencer a indiferença dos homens e o seu apego às coisas materiais? Seria conhecer bem pouco os homens pensar que uma causa qualquer pudesse transformá-los por encanto. As ideias se modificam pouco a pouco com os indivíduos e são necessárias gerações para que se apaguem completamente os traços dos velhos hábitos. A transformação, portanto, não pode operar-se a não ser com o tempo, gradualmente, pouco a pouco. Em cada geração, uma parte do véu se dissipa. O espiritismo vem rasgá-lo de uma vez. Mas mesmo que só tivesse o efeito de corrigir um homem de um só de seus defeitos, isso seria um passo que o faria dar e por isso um grande bem, porque esse primeiro passo lhe tornaria os outros mais fáceis. Né? Então, referendo aí o que eu falei antes, a grande contribuição
é a nossa transformação, e os espíritos não se iludem de que essa transformação não é mágica, né? Porque os espíritos não ensinaram desde todos os tempos o que ensinam hoje? Não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos, e não dais ao recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa tem o seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou desfiguraram, mas que atualmente podem compreender. Pelo seu ensinamento, mesmo incompleto, prepararam o terreno para receber a semente que vai agora frutificar. Então, aí mais uma vez os espíritos dizendo que não estão ensinando nada de novo à humanidade, mas sim condensando e esclarecendo lições de todos os tempos. Desde que o espiritismo deve marcar um progresso para a humanidade, porque os espíritos não apressam esse progresso através de manifestações tão gerais e patentes que pudessem levar à convicção aos mais incrédulos. Então, não é pela convicção, não é pela conversão, não é pelo fato de dizer-se, tal país é o país, como o Brasil tem essa pretensão de dizer que é o maior país espírita. E vemos o que é a nossa sociedade, não reflete isso. E, na verdade, somos em torno aí de 3 a 4% da população. Vamos aguardar aí o próximo censo para ver qual é que é o número exato, mas se mantém em torno disso, de pessoas que realmente se dizem espíritas, e temos aí uma estimativa de em torno de uns 20% da população que se diz simpatizante ao espiritismo, que circula por diversas crenças, Então essa é mais ou menos a nossa realidade em termos de sociedade brasileira. E não é com a conversão das pessoas, não é por elas se dizerem ou não espíritas, ou se dizerem ou não qualquer outra coisa, enfim, não é pelo rótulo que se coloque na testa de alguém, ou porque se diga professar alguma forma de crença ou alguma filosofia, que iremos progredir mais adiante. Acho que já está bem claro por tudo que nós falamos até agora, que o progresso se faz de dentro para fora, do nosso desenvolvimento como espíritos imortais e do desenvolvimento, da transformação das nossas paixões, dos nossos vícios, da ampliação das nossas virtudes, da conquista de mais inteligência e do avançar da moralidade, tanto quanto nos possibilite esse mundo, é que se faz o progresso. Então vamos ver o que responderam os espíritos para o Kardec. Desejaríeis milagres, mas Deus os semeia a mãos cheias nos vossos passos, e tendes ainda os homens que os negam. O Cristo ele próprio convenceu os seus contemporâneos com os prodígios que realizou? Não vedes ainda hoje os homens negarem os fatos mais patentes que se passam aos seus olhos? Não tendes os que não acreditam, mesmo quando vissem? Não é por meio de prodígios que Deus conduzirá os homens. Na sua bondade, Ele quer deixar-lhes o mérito de se convencerem através da razão. Então, os espíritos reafirmam aí, dizem para o Kardec que não existe milagre. Existe a evolução constante, lenta, que vai conduzir cada um de nós ao melhor de si mesmo, e lembrando sempre, hoje cada um de nós é o melhor, é o nosso melhor momento agora, seja ele qual for, é o nosso melhor. Amanhã deveremos trabalhar para que ele seja ainda melhor. Isso depende de cada um de nós, fazer com que esse passo na nossa vida pessoal se acelere. E é com o somatório da transformação das pessoas, da transformação das mentalidades, do desenvolvimento, da compreensão, que nós vamos construir sociedades melhores e, por conseguinte, teremos leis que reflitam isso. Até lá, as nossas leis irão mudando e mudando e mudando, porque assim como nós, elas precisam se aproximar da nossa consciência. Cada um de nós tem que caminhar em direção à sua própria consciência e buscar nela esses valores imortais para nos guiar. Então temos que ir em busca disso.
E aí as coisas vão mudando. Então aí sim, né? Lembrando que os Espíritos disseram, né? Deus semeia mãos cheias nos vossos passos. Né? Todos os dias nós temos o milagre do nascer, né? Do renascer da vida, né? Da renovação. E, no entanto, na maioria das vezes estamos dormindo. Então acho que isso é uma boa metáfora para essa questão de por que não vemos, né? Todas essas lições que o Espiritismo nos ensina. Porque muitos ainda estão dormindo diante dos fatos da vida. Então, gente, fica aqui, né, a nossa referência para esse trabalho de hoje. Espero que vocês leiam e que reflitam, né, coloquem aí no nosso espaço as suas dúvidas ou nos nossos grupos, seus questionamentos, suas contribuições e aguardo vocês, né, para o prosseguimento desse estudo. Na próxima semana estaremos estudando então a Lei de Igualdade. Até breve, cuidem-se, né? Vamos começar a combater o egoísmo em nós. Cuidem também do outro. Um grande abraço e fiquem com Deus.